Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Um recado importante para você que está precisando de um sistema de gestão empresarial. Você deve conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa do Ernesto. O Ernesto cofundou a Microsiga e a TOTUS. Tem mais de 55 anos de trajetória no mercado de sistemas integrados de gestão. Acesse erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Patrícia Gama. A Patrícia Gama é psicóloga de formação, sempre envolvida nas causas sociais, foi dirigente de uma organização da Zona Leste de São Paulo por 14 anos, vereadora na Câmara Municipal de São Paulo por 2 vezes e também foi deputada estadual por São Paulo. A entrevista vai tratar de propostas, de aspectos de interesse dos munícipes de São Paulo, da Tabata Amaral e também da Patrícia Gama. Assista agora. Pessoal, estou aqui com Patrícia Gama, o nome da minha filha, inclusive Patrícia, então vai ser fácil lembrar, e que é candidata a vereadora. Isso. Pelo partido da Tabata Amaral. Então, primeira pergunta, né? A gente tem todos esses aspectos de legabilidade, administrabilidade, empregabilidade, habitabilidade, mobilidade, sustentabilidade, visibilidade. Qual que é o foco principal seu como candidata a vereadora? Você já foi, né? Já fui duas vezes vereadora. Sim. Agora você está se candidatando novamente. De novo ao pleito. Ao pleito. Eu diria, seu Ernesto, não só para mim, mas também pela sensibilidade que eu sei que a Tabata tem, né? Que a primeira delas, antes da governabilidade, né, da administrabilidade, que também para ela é muito importante e relevante, seria a visibilidade, né? Tabata vem da periferia, é uma menina periférica, ela veio né, se criou lá na casa que a mãe construiu com as mãos, inclusive, né? Sim. Ela vem de uma família humilde. Vem de uma família pobre, né? Pobre. E assim, da Vila Missionária. E aí, com esforço, essa menina foi se tornando uma mulher. Ela é muito habilidosa, ela é muito inteligente, muito competente. Sempre gabaritou Olimpíadas de Matemática, né? E isso a levou a Harvard. E quando isso acontece, ela também é vista, seu Ernesto. Então, assim, a mesma coisa que aconteceu com ela na vida dela pessoal, que ela era invisível até então, né? Mas com o talento dela e com a ida dela até Harvard, né, essa transformação da menina para a mulher, né, que se torna uma referência para todos nós brasileiros aqui em termos de rompimento com um futuro que está determinado. Porque o senhor sabe, senhor Ernesto, a gente fala da casta, de sistema de casta na Índia, mas aqui a gente também tem um sistema de casta. Né? Quem nasce na periferia está fadado a viver e morrer na periferia. Exato. A não ser que você tenha alguma coisa que seja muito transformadora na sua vida. E foi isso que a Tabata viveu, né? E hoje, a mesma visibilidade que ela alcançou, ela enxerga na periferia hoje um lugar de potência, de lugar que tem gente que não recebe a mesma oportunidade, né? E de quem a gente não pode cobrar a meritocracia, porque o ponto de partida não é igual. Então, não só na minha ótica, seu Ernesto, mas também na ótica da minha futura e próxima prefeita, com certeza é a visibilidade, porque faz ela olhar para São Paulo de uma outra forma, faz ela pensar a administrabilidade da cidade de uma outra forma, muito mais sensível e muito mais dirigida, com foco em quem realmente precisa. E São Paulo realmente é uma cidade que tem muitos lugares que a pobreza é incrível, então eu acredito que ela vai poder contribuir muito, né? Não, com certeza, seu Ernesto. A gente sabe que a expectativa de vida de quem mora nos Jardins e no Capão Redondo tem uma diferença de 40 anos de expectativa de vida, seu Ernesto. Então, assim, é muita coisa, né?
Nem eu tenho mais 40 anos, né? Então, assim, é mais que uma vida adulta. Então, você ceifar as oportunidades, você ceifar as possibilidades, né? As potencialidades de uma pessoa pelo crivo socioeconômico é muita barbárie nos dias de hoje ainda, senhor Ernesto. E São Paulo é uma cidade enorme e que tem exatamente essa diferença, né, de bairros em que eu acho que ela vai poder fazer um trabalho de pelo menos dar aos bairros menos privilegiados condições melhores. Com certeza. E quais seriam assim os principais focos que ela vai atingir? Bom, sem sombra de dúvida que o principal foco é da Tabata, né, por toda a trajetória de vida que ela teve, ela foi transformada pela educação, né? Então, o foco principal dela hoje é a questão da educação. Senhor Ernesto, a gente vive numa cidade onde 38% dos adolescentes, dos adolescentes não, das crianças estão alfabetizadas até os 7 anos de idade. Só 38%. E as demais, né? Então, Tabata quer, no governo dela, até o final do segundo mandato, que todas as crianças, 100% dessas crianças, estejam alfabetizadas até os 7 anos de idade, que é a idade do letramento. É a idade que você tem que, para prosseguir para as outras fases, né, letivas, você precisa dessa questão basilar, que é a alfabetização. Então, a Tabata está olhando com muita atenção. A gente perdeu muitos pontos no IDEB, né? A gente caiu muitos pontos. E essa gestão aqui, senhor Ernesto, é a que menos entregou em termos de produção escolar, de produtividade, de rendimento do aluno. Então, assim, tem muito o que fazer ainda, mas por isso que ela quer 8 anos para concluir essa missão. E aí seria aumentar o número de escolas públicas? Também, exatamente. Requalificar também os educadores, né? Porque a gente não pode também ter os educadores lá e não ter um sistema contínuo de avaliação de resultado, de competências, né? De entrega, e também fazer com que essa requalificação reflita na alfabetização, no desenvolvimento escolar. Então, ela já trouxe, por exemplo, o programa nacional como deputada, que é o Pé de Meia, senhor Ernesto. Não sei se você já ouviu falar. O Pé de Meia é um sistema de bolsa. Todo aluno matriculado no ensino fundamental e médio, ele vai ter um aporte mensal de R$200. A gente pode até falar aqui entre nós, né? Nossa, R$200 não é nada. Imagina, uma criança... Mas para uma criança periférica ainda, exato, é muito recurso. Né? São dias de trabalho e criança não pode trabalhar, né? E aí, com isso, findou o ano letivo, a criança teve o ano letivo completo, ela ganha um bônus de R$1.000. Nossa. Né? Vai ter incentivo. Exatamente, seu Ernesto. É um incentivo para não termos evasão escolar. Né? E com isso também, você, de alguma forma, dá para aquela criança, aquele adolescente, uma perspectiva de futuro. Né? E mostrando que o caminho da educação é um caminho viável, é um caminho onde ele pode mudar a vida dele, como a Tabata mudou a dela. E eu acho que também ela poderia, talvez, mudar um pouco o currículo, né? Quer dizer, tornar ele mais atraente para as crianças, né? Principalmente nessa fase inicial do ensino. A metodologia, você fala. Existem coisas mais atuais. Existem coisas que são passíveis você fazer dentro da política municipal. Certo. Existem outras de conteúdos que são competência do Ministério de Educação. Então, tem um limite também da educação, né, mas ela quer incentivar, por exemplo, o adolescente, e não só adolescente, né, mas os espaços de cultura. Vou entrar aqui nos espaços de cultura, né? Ela quer criar um sistema de bônus onde as pessoas que frequentarem, por exemplo, uma atividade esportiva, fizer uma inscrição numa academia municipal ou em algum programa municipal de cultura ou de esporte,
ele vai receber um bônus. Sabe aqueles cartõezinhos que às vezes a gente recebe numa loja, que, olha, se você tiver tantos carimbos, você tem desconto na próxima compra, mais ou menos assim, senhor Ernesto? É isso, mas para o usuário ter direito a trocar esse bônus depois por um livro, por um ingresso num teatro, por um ingresso num filme, né? Que ela quer também que os céus sejam utilizados como espaço para abarcar o lazer da família toda, né? Então, assim, ela vai criar essa sistematização de bônus e da troca do bônus por alguma coisa. Então, é interessante porque ela sempre trabalha com alguma coisa que estimula a pessoa a ter uma vida diferente, né? Então, assim, ó, você vai se inscrever numa academia pública, você vai ter um bônus, né? Você vai ler mais, você vai ter outro bônus. Então, ela está fazendo com que também o usuário do sistema público, quer seja de educação, de saúde, de esporte e lazer, de cultura, tenha um bônus por se apropriar da cidade que é dele. E eu acho assim, para as crianças, a participação em competições devia ser assim, tremendamente enaltecida. Sim. Eu faço esse trabalho de criar eventos esportivos e vejo que tem pouca coisa para criança, principalmente nessa fase de 7 até 15 anos. Sim. Tem coisa mais para adultos. E, no entanto, as crianças adoram isso. Né? Elas gostam muito de competir, de participar, e depois elas, conforme elas vão ficando boas num determinado esporte, aí ela já caminha sozinha. Mas ela também tem esse olhar, né, de incentivar o esporte, usar os equipamentos. Os céus são equipamentos brilhantes, senhor Ernesto. São completos, porque ele tem a parte da educação e tem a parte também do lazer, da recreação e da cultura. Né? Eles são muito completos, mas eles estão muito ociosos. Então, ela quer fazer com que isso funcione dentro também da formação atlética. Né? Por que os Estados Unidos, a China, preparam atletas para as Olimpíadas? E por que a gente não pode preparar? Né? Por que a gente não pode conseguir com que os nossos alunos consigam uma bolsa de estudo em outro país? Porque ele joga muito bem um basquete, porque ele joga muito bem vôlei, porque joga muito bem ping-pong, porque ele nada muito bem. Os céus têm piscina, e piscinas excelentes. Então, fazer com que o uso desses equipamentos que são públicos sejam abertos aos finais de semana, porque a Tabata também quer isso, né? Porque é um baita equipamento, né? Com todas essas modalidades de expressão de cultura e de lazer que a gente está falando aqui. E ficar fechado aos finais de semana, por qual razão, senhor Ernesto? Não tem razão para isso. Ainda mais uma cidade tão pujante e com tanta gente demandando esse tipo de atividade. E você vê que, pela população que o Brasil tem, né, a participação dele nas Olimpíadas, eu acho que não foi legal. Sim, podia ter sido muito foi muito melhor, mas você poderia ter sido muito melhor. Entre os amputados, os com problemas físicos, né? Ele teve até que uma boa classificação, né? Em quinto lugar. Sim, mas... porque é engraçado isso também, né, senhor Ernesto? A gente tem uma capacidade de superação, né? E eu acho que isso que a Paralimpíada mostra, né? É essa questão da gente romper com o estigma que se põe e se superar. Eu acho que isso também fica muito posto nessas situações. E com relação à violência das mulheres contra as mulheres, qual que é a perspectiva da Tabata? Então, ela quer ampliar os serviços que a gente já tem hoje, né? As DDMs, as delegacias, as casas de... Ela quer ampliar esses serviços e quer também usar a inteligência para fazer com que essa mulher seja atendida, né? Então, assim, a gente tem hoje uma possibilidade com a IA, né, de receber uma denúncia, receber uma queixa, de acolher essa mulher num primeiro momento, né? Mas ela tem também como não só o uso desses artifícios, né, e da tecnologia para você encontrar essa mulher, saber onde ela está, mapear, né? Mas também de você propiciar para essas mulheres novos equipamentos, porque ainda o que a gente tem hoje, senhor Ernesto, para a população que a gente tem, imagine o senhor que a cada 8 minutos no Brasil uma mulher é estuprada. Cada 8 minutos. Então, aqui, durante a nossa entrevista,
não sei quantas mulheres serão de 40 minutos? É. Então, assim, quantas mulheres vão ser exatamente durante 40 minutos? Então, assim, é isso que ela quer, de alguma forma, ter uma intercorrência. E uma coisa que ajuda e interfere na segurança, que Tabata também quer trabalhar, é a questão da iluminação da cidade, seu Ernesto. Sem dúvida. Lugares e ruas escuras propiciam a violência contra a mulher, né? E a gente anda daí, depois de um determinado horário, né? Você anda sempre preocupada se vai ter alguém do seu lado, você está sempre olhando assim, por cima do ombro, né? Para ver se tem alguém seguindo. E as coisas acontecem porque a cidade não tem iluminação. Então, Tabata quer trazer também essa iluminação com mais qualidade, com mais tecnologia, né? Porque a gente tem lâmpada hoje que acho que não acha nem mais para comprar, para trocar, né? Porque não existe mais. A gente ainda tem e muitos lugares escuros para a mulher. Ela quer também ampliar, seu Ernesto, a questão do ponto, né? A mulher às vezes fica no ponto de ônibus sozinha. E hoje tem um sistema que essa mulher tem uma linha de apoio, se ela estiver lá, se ela quiser conversar com alguém, se ela quiser dizer onde ela está, né? Para ela ter um suporte ali, falando, bom, eu não estou sozinha. Então, ela quer ampliar esses pontos, porque parece que hoje, aqui em São Paulo, a gente só tem 8. Ela quer levar para toda a cidade, para que, à noite, as mulheres estejam em segurança, num lugar iluminado, nos pontos de ônibus também, que vão ter essa interface com a Secretaria de Segurança. E como seria isso? Através de um botão? Exatamente. Como se fosse um telefone, né? Que a pessoa... E tem no aplicativo também. Tem um aplicativo que a pessoa... através do celular. Exatamente, do celular. E com relação à inteligência artificial, qual que é assim, as novidades que você poderia nos falar de que ela pretende usar ou que vocês estão pensando? A Tabata quer usar muito e vai ser muito útil a inteligência artificial na questão do atendimento de saúde. Né? O senhor deve saber, a questão da saúde mental para a Tabata é muito cara. E a gente teve, depois da pandemia, internacionalmente, senhor Ernesto, um crescimento, que também é minha área, essa, né? Um crescimento, um dado da Sociedade Internacional de Psiquiatria, de 255% de aumento de procura pós-Covid, durante e pós-Covid, por hospital e por médico psiquiatra. Né? A gente já tinha um passivo muito significativo no que diz respeito à saúde mental. Né? A gente era, em 2019, o segundo país no mundo em suicídio de criança e de adolescente. Então, Tabata quer usar essa inteligência artificial para dispor de mais atendimento na questão psicológica e de saúde mental, de psiquiatria também, né? Porque hoje a gente tem os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial, mas a gente tem na rede pública, imagine o senhor, seu Ernesto, a gente tem 1.500 psicólogos para 12 milhões de habitantes. Não dá. É pouco. Não tem condição. E aí, como que você supre isso? Que também vai fazer o quê? Contratação de 6 mil psicólogos? Onera. Então, qual é o jeito que a tecnologia ajuda com inteligência artificial? Então, assim, fazer uma primeira consulta, uma anamnese, com a pessoa também ter um sistema para onde ela liga ou ela usa um aplicativo, que ela nunca se sente sozinha, né? Nós somos mais de 22 milhões de deprimidos no Brasil, seu Ernesto. É muita coisa. O Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Que é um remédio contra a depressão. Exatamente, né? E forte, tarja preta, né? Então, assim, como que a gente auxilia a questão da saúde mental com a inteligência artificial? Fazendo isso. Outra coisa que ela quer fazer muito uso também é a questão da medicina, da telemedicina, né? Que também é tecnologia. Porque, assim, hoje em dia, no pós-Covid, doutor Ernesto, a gente tem 2 caminhos, né, que a gente opta. O profissional de saúde já te dá a deixa. Você quer presencial ou virtual a consulta? Né? Tem consultas que não tem como ser virtual. Né? Como que você vai num cardiologista, ele vai te aferir, né, batimento, não sei o quê. Não tem. Mas, assim, outras inúmeras tem. Né? Então, tem como você aferir
temperatura com a ajuda do paciente, enfim. Ela quer usar muito a medicina, telemedicina, para também ajudar a gente na demanda de saúde que a gente tem reprimida. Eu acho que a tecnologia hoje pode ajudar Sim. em todos esses sentidos, fazendo com que não só a comunicação, mas o entendimento seja bem mais eficiente. Com certeza. Com relação ao quadro político municipal, quer dizer, tem a Tabata, tem os outros concorrentes, que até nós entrevistamos aqui também, a gente quer ser bem aberto. Sim, tem que ser republicano, né? Eu não sou de partido nenhum. Não vou dizer que eu sou apolítico. Sim. Eu acho que política é uma coisa bem delicada, mas como você está enxergando o quadro político, os concorrentes? Olha, a gente vê com muita clareza, ser honesto, acompanhando a Tabata na rua, assim, ela é bem recebida por todo mundo, é impressionante, né? E teve uma mudança de comportamento do começo da eleição para agora, né? Porque o que aconteceu? A Tabata se mostrou muito segura nos debates, se mostrou muito propositiva, né? Muito preparada, muito capacitada para enfrentar os problemas de uma cidade como a nossa, né? Porque isso aqui, essa cidade é caótica, seu Ernesto. Não é uma cidade que você fala grande. Exatamente, né? Com muita que ela não cresceu de forma ordenada, né? Ela teve que fazer aí canalização de córregos e rios muito importantes, sem nenhum sistema de drenagem que acompanhasse, né, a evolução de chuva, sem nenhum planejamento contra enchente. Então, foi se fazendo, mudando mudando a roda com o carro em movimento, né, senhor Neto? Trânsito em trilha. Exatamente. Então, assim, isso foi acontecendo de forma desorganizada. Então, hoje, quando você pensa na cidade de São Paulo, você não pensa numa cidade assim, ó, em um mandato eu dou conta disso aqui. Não, você tem que prospectar uma cidade para o futuro, né? Corrigir as coisas que agora aqui estão difíceis e pensar no futuro. E uma coisa que, além de pensar no futuro, que a Tabata faz com muita propriedade, eu acho que ela se acercou de figuras que são emblemáticas na questão de políticas públicas, né? Ela criou um grupo para compor e escrever o programa de governo dela, que tem pessoas de gabarito de ministério. Você podia citar alguns nomes? Tem na economia, tem o Piquet, na educação tem a Cláudia Costin, que já foi ministra, já foi secretária, assim como o Piquet também. Temos o Floriano Peso na questão das cenas de uso de drogas, né, na Cracolândia. A gente tem o Sérgio Aveleda na mobilidade. Tem também o Paulo Zuben na cultura. Então, ela fez um time realmente de responsabilidade. Sérgio Fausto, né? Então, tem muita gente boa, muita gente competente que se envolveu por ter, primeiramente, ficado impressionado com a capacidade da Tabata de gestão, né? Ela tem uma articulação, seu Ernesto, que assim, e é verdade isso, ela conversa com o Tarcísio, ela concorda com o Tarcísio em tudo, mas de jeito nenhum. Mas ela conversa com o Tarcísio, ela conversa com o Lula, ela concorda com tudo que o Lula... Também não, mas ela tramita, sabe? Ela tem essa habilidade de trazer o que esse aqui tem de bom, de trazer o que esse aqui tem de bom também, e ela compõe. Ela é uma pessoa extremamente agregadora, ela consegue agregar as pessoas para uma finalidade do bem comum. E como você tem visto essas brigas aí que tivemos algumas semanas atrás, que foi realmente uma situação bem diferente, né? Sim. Na verdade, é vexatório, né, senhor Ernesto? Porque, assim, são pessoas adultas, né? Que deveriam, pelo menos, ter um código civilizatório que regesse, né? Um mínimo de urbanidade para frequentar e participar de um debate, né, senhor Ernesto? Mas a gente vê que isso aí, infelizmente, não é a coisa comum a todos. E para nós foi muito bom, senhor Ernesto, porque, assim, a Tabata só se destacou nos debates, né? Enquanto estava todo mundo, um dando cadeirada, outro dando murro, não sei o quê, ela estava lá levando as propostas numa elegância, numa questão de centrada, equilibrada, só olhando com estranheza, porque, assim, parece que você está numa classe
de crianças, né? Exatamente. E que ali tá todo mundo fazendo birra e brigando, porque você falou bobagem, você me xingou, vou chamar minha mãe, vou chamar meu pai. Parecia uma coisa assim. Mas ela teve a oportunidade de falar assim, pera um pouquinho, isso não é postura de quem quer comandar a maior cidade desse país. O maior PIB desse país, né? Da América do Sul. Então, assim, espera um pouquinho, vamos mostrar a diferença. E ela conseguiu se destacar, e até na pergunta anterior do senhor, né, no cenário, então, eu acredito que teve uma diferença muito grande, seu Ernesto, provocada pelos debates e pela conclusão de que a Tabata, de forma de qualificação, ela destoa de todos os demais candidatos. E com relação à sua candidatura a vereadora, quais são os seus planos? Olha, são muitos, seu Ernesto. Eu já fiz muita coisa, eu entreguei muita coisa já nessa cidade, né? Você já foi 2 vezes? Já fui 2 vezes vereadora. A humanização do parto na cidade é lei minha, né? Antes de 2013, não se tinha um protocolo de parto humanizado na cidade de São Paulo. O que é um protocolo de parto humanizado, seu Ernesto? Assim, antes a mulher ficava com a veia pega, deitada. Quando você deita, o trabalho de parto para. Você tem que ficar em movimento. Então, o que o protocolo de humanização de parto faz? Ele deixa a mulher livre para fazer movimento, para fazer com que a dilatação seja mais fluida. Ele garante o acompanhante na hora do parto, porque a dor, seu Ernesto, está ligado à ansiedade. A ansiedade aumenta qualquer coisa. Então, você está lá, e aí você fala assim, Patrícia, mas ela teve 5 filhos, cada parto é diferente um do outro. Sem dúvida. Não tem jeito, né? E aí as emoções também são distintas. Tem um momento da vida daquela pessoa que ela está, né, passando, que também interfere. Então, você ter alguém da sua confiança com você te traz esse conforto, além de impedir, que o senhor lembra daquele caso, de uma mulher que estava sob efeito de anestesia, que tinha feito o parto cesárea. Sim. E o médico abusou. Não sei se o senhor lembra disso. Sofreu um abuso, né? Imagina. Então, assim, esse tipo de coisa coíbe esse comportamento também, né? Então, a humanização também prevê que se, com todo o protocolo de não uso de fármacos, não uso de medicação, ela ainda tiver dor, ela tem direito à anestesia. E antes não se tinha direito à anestesia no parto normal na rede pública municipal. Então, a gente trouxe isso. Tem uma característica da mulher também, que é comum das mulheres, seu Ernesto, eu também só fui conhecer quando eu estava vereadora, que se chama trombofilia. Trombofilia. Trombofilia, que a trombofilia é amiga do trombo, né? A facilidade que a pessoa tem para desenvolver um trombo, para ter trombose, para ter embolia pulmonar, para ter uma varicela, né? Varizes de grande capilaridade. E isso levava muita mulher à morte, né? Aí a gente começou a estudar isso com o Edmundo Vasconcelos. Foi no meu primeiro mandato ainda também. E vimos que existia uma forma de você evitar essa letalidade, né, causada por problema vascular. Então, toda mulher hoje que está na rede pública municipal, seu Ernesto, tem o direito, se ela vem de uma família que já tem um problema vascular, ela tem o direito a uma investigação genética, um exame caro, o senhor sabe disso, né? Mas para ver se ela é trombofílica. Ela sendo trombofílica, que a grande maioria ela tem um tratamento na rede completamente diferente, seu Ernesto, desde do método contraceptivo, porque tem uma carga hormonal que ela não pode fazer uso, senão ela faz trombo e pode virar a óbito, né? Então, desde o uso de um contraceptivo até a possibilidade de engravidar, porque tinha muita mulher que perdia o bebê, porque pela a excessiva vascularidade que essas mulheres têm, o embrião não gruda na parede do útero, né, para se desenvolver. Então, com isso, tinha aborto recorrente. E uma coisa que me trouxe muita satisfação, seu Ernesto, foi ouvir de várias mães
me trazerem a devolutivo para Patrícia, por causa da sua lei, hoje eu estou com meu filho no colo. Então, foi muito tocante esse projeto. Um projeto também meu de saúde para a mulher é que toda mulher vulnerável que vive em São Paulo tem um direito ao método contraceptivo de longa duração. É um implante que se põe no braço, dura 3 anos. A mulher que vive na Cracolândia, não importa a quantidade de droga que ela use, não tira a eficácia do hormônio, né? A mulher vulnerável que vive em situação de rua, ela também tem o direito garantido a esse método, que é um dos mais modernos do mundo, e a menina periférica, que não tem recurso e que já iniciou a sua atividade sexual. Não adianta a gente querer ser moralistas, Ernesto, falando assim, só vai transar depois de casar. Sonha, né? É sonho. Total. Então, assim, não. Então, assim, já tem atividade sexual, pode receber essa carga hormonal, por 3 anos você está também protegida e participa de todo um programa, né, de conscientização do uso do corpo, né? Então, lei minha também municipal. Isso é muito importante, porque vai exatamente naquilo que nós conversamos há pouco, né, sobre o nascimento de crianças indesejáveis. Né? Exatamente. Então, você previne a gravidez indesejada, né? E previne também as violências, frutos de violência. Exato. Porque o senhor sabe, né, senhor Ernesto, assim, quem a mulher que está na rua, que vive em situação de rua, ela sofre estupro, ela sofre maltrato. Então, assim, e ainda você, numa situação dessa, ainda tem uma criança que você não queria, a gente pode, de alguma forma, fazer com que isso não aconteça através da prevenção, e é isso que a gente faz. E com relação à saúde mental, que, como eu falei para o senhor, não é só uma preocupação da Tabata, mas isso a gente converge muito, né, porque a gente pensa muito parecido em relação à nossa preocupação em relação à saúde mental. Eu fiz uma lei estadual, seu Ernesto, que prioriza o atendimento de criança e adolescente na rede referenciada de saúde mental. Por quê? Porque, como eu falei, quando a gente estava aqui conversando informalmente, a gente tem um número muito grande de suicídio nessa faixa etária, seu Ernesto, cada vez maior. A gente está quase num nível endêmico de suicídio, né? Em que faixa etária? De 12 a 21 anos. Incrível, né? É muito triste, é muito triste. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, investigar. Então, você tem lá na sua sala, né, um aluno que tinha um rendimento de 80%, caiu para 50%. Opa, eu tenho um dado, então tem que fazer um cheque ali. Opa, um dado. Eu tenho um aluno, o mesmo aluno era super sociável, mas agora ele só está no intervalo, dentro da sala, não fala com ninguém. Outro dado. O aluno tinha uma frequência escolar altíssima, agora caiu para 20. Outro dado. Tem 40 graus de temperatura, ele está de moletom. Opa, o senhor sabe que a automutilação é sempre no antebraço, que eles se cortam, né? E na parte lateral e interna da coxa. Então, assim, o professor vai ser treinado para identificar essas alterações que sugerem um quadro que pode ser depressivo, que pode ser de bipolaridade, que pode ser de um transtorno narcisista, enfim, que pode ser qualquer coisa que teve uma alteração ali no comportamento, e vai encaminhar para a rede de atendimento, mas com prioridade. E aí não só a criança vai ser atendida, mas como a família também, porque não existe criança doente. Né, Sr. Ernesto? Tem a família doente. E a família adoece a criança. Então, assim, a gente tem esse projeto também, que já é lei no estado de São Paulo. No mesmo molde, Sr. Ernesto, a gente tem um projeto que está tramitando na Assembleia para que os educadores, né, os colaboradores da rede de educação e os colaboradores da área de saúde também tenham prioridade no atendimento. Por quê? A gente tem um absenteísmo na rede pública municipal e estadual que gira em torno de 30% a 40%, né, de pessoas que param de trabalhar, entram na caixa por uma questão de saúde, né? E a maioria dos casos, Sr. Ernesto, a questão de saúde é de saúde mental. Ou é depressão, ou é pânico, ou é transtorno de ansiedade, mas é alguma coisa vinculada à saúde mental. Quando você interfere diretamente na saúde do seu colaborador,
você tem um serviço melhor. E o que acontece muito na rede de saúde também, seu Ernesto, é que eles têm muito acesso à medicação. Medicação de tarja preta, medicação de uso controlado. E eles vão lá no armarinho, pegam, tomam e se viciam, se tornam dependentes. Então, a gente tem que pensar no usuário? Tem. Só que a gente também tem que cuidar de quem cuida, né? Porque o usuário vai estar muito mais seguro se aquele que está fazendo o cuidado dele, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem, seja a pessoa que está limpando o hospital, que ele esteja bem de saúde, né? Então, a gente precisa também assegurar a essa pessoa. E por que eles estão fazendo uso desse tipo de medicamento ou recorrendo a isso? Porque eles também estão em sofrimento, né? E eles também precisam ser cuidados para que a gente seja ainda melhor cuidado. Então, a gente tem olhado também para esses profissionais com muito carinho, né, e com muita empatia. Exatamente, porque a facilidade que eles têm acesso, sem dúvida, exatamente. O ser humano é frágil, né? Sim, é isso. Patrícia, para votar em você, qual é o número? O meu número é 40-180, né? 180-180. E por que 180, seu Ernesto? Eu fui vítima de violência no meu casamento por 26 anos, né? Leia-se violência, porque muita gente faz confusão, né? Violência não é só violência física, embora eu tenha sofrido violência física também. Né? Mas a violência psicológica, né, a depreciação, a humilhação, os xingamentos, o maltrato, né, isso também é violência psicológica. E a gente costuma só prestar atenção na violência, seu Ernesto, quando a violência é física. Quando você aparece com hematoma, né? Mas, assim, a alma não tem hematoma. Mas, assim, ela fica extremamente danificada. Então, diz que denúncia contra a violência é 180. É Disque 180. Então, é 40-180 por isso. Porque aquilo que eu vivi, eu quero usar de potência para a gente transformar a vida de outras mulheres, para que elas não passem pelo que eu passei, mas que elas transformem também, caso tenham passado, a dor em potência, porque a gente tem essa habilidade e essa capacidade. Eu faço lei para você, mulher, para os seus filhos, então presta atenção nesse nome, Patrícia Gama, pesquisa, e eu tenho certeza que se você pesquisar, você vai votar em mim. Sem dúvida é um recado importante, e eu acredito que tem muitas mulheres, principalmente, muitas, que vão te apoiar. Com certeza, eu também espero isso, Ernesto. Certo. Patrícia, eu vou te oferecer aqui 2 presentes. Olha só! Um é um livrinho Dicas de Como Chegar Lá, que eu conto um pouco da história da minha vida. Tá. E procuro também, assim como você, dar algumas dicas para as pessoas para se sair melhor no trabalho, na vida familiar, na vida esportiva, principalmente, na vida empresarial. Sim. Então, espero que seja uma leitura aí que você com vai certeza, apreciar. Com certeza. Curtinha, tem muita imagem. Vou dar um feedback para o senhor depois. Sem dúvida. E um outro livro que meu pai era fotógrafo, principalmente na cidade de São Paulo, mas também uma família de Rio. Talentos, hein, senhor Ernesto? Eu não segui a profissão, porque a tecnologia realmente foi... Te pegou pelo coração, né, senhor Ernesto? Cálculos e tal. E aqui tem fotos de São Paulo, dos Santos, do Rio de Janeiro. Maravilhoso. E também de produtos, porque ele fazia também fotos para propaganda naquela época. Fazer impressos era muito mais caro do que é hoje. Então, as empresas preferiam fazer álbuns fotográficos para que o vendedor levasse isso aos seus clientes. E aí ele fazia essas fotos, e tem até uma foto minha aqui fazendo fotos. Eu soube, senhor Ernesto. Muito obrigada, com muito carinho eu recebo. Muita gratidão. São Paulo é realmente uma cidade muito importante, é realmente uma das maiores do país. Sim. Eu acho que tem de tudo aqui, mas realmente a pobreza que existe, principalmente na periferia, é uma coisa que choca muito a gente e que eu acho que vocês, políticos, que são responsabilizados, são responsáveis em melhorar essa situação. Exatamente. Então, sim. Conto com a sua colaboração. Pode contar, senhor Ernesto. Nesse aspecto. Pode contar. Muito obrigado. Obrigada eu. Foi um prazer.
muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Deixe o seu like, compartilhe o nosso programa e até a próxima semana.